funções de variável complexa. O negócio de ponta fina. Bom, vou retomar as coisas que a gente fez na aula passada, fazer uma rápida revisão. Como a gente vai ter poucas aulas de variável complexa, queria que pelo menos algumas coisas ficassem claras. Então, a gente começa na seguinte coisa. Imagina que você tem uma F de Rn em Rm, uma C de AB em Rn. Então, está aqui Rn, na verdade é um aberto de Rn, né? Aqui a F, aqui a C. Então, primeira coisa, regra da cadeia. Regra da cadeia, DDT de F, bola C calculado em T é igual a F' de C de T aplicado em C ponto de T. F bola C faz uma curva aqui. Consequentemente, se você fizer F de C de B menos F de C de A, isso é igual a integral de A até B de F' de C de T aplicado em C ponto de T dt. Supondo aí tudo C1, sei lá, o que for preciso. Agora, isso aqui tem uma... isso motiva a gente a criar uma integral de linha. Isso aqui seria uma integral de linha generalizada. Quer dizer, se eu tenho a aplicação F', eu posso tentar recuperar a F dessa maneira, integrando a F' ao longo da curva. Quer dizer, isso aqui poderia ser definido como sendo a integral sobre C da F'. Então, um caso, vamos dizer, caso particular, F de Rn em R, então a gente representa F' pelo gradiente de F, né, e a gente tem F de C de B menos F de C de A, igual a integral de A até B do gradiente de F de C de T, escalar C ponto de T, dt. E de maneira que quando a gente... Então a gente pode colocar aqui a questão quando existe F tal que F' é igual a F'zão, F'zão dada. Quer dizer, F'zão pode ser essa transformação linear dada em cada ponto. No caso particular, seria gradiente de F. Então, gradiente de F seria um campo de vetores. Então, no caso de F, no caso de campo de vetores, isso aqui é a integral de linha a que a gente está habituado. E a gente sabe que a resposta é C e só C, a integral do bambolê de F igual a zero para toda C fechada. Isso vale no caso do gradiente, mas vale no caso... Quer dizer, se em vez de dar o campo de vetores, a gente der uma matriz em cada ponto, essa matriz seria, vamos dizer, teria em cada linha o gradiente de uma das... Se você der assim uma matriz, há um N, né? Porque há um N aqui assim. É A,
M1 a Mn, isso aqui, essa primeira linha teria que ser o gradiente de F1, essa daqui seria o gradiente de Fm, onde essa F teria M componentes. Então, o teorema que a gente tem para campos de vetores vale, nesse caso geral, assim. Isso é C e só C. A gente sabe o seguinte, se toda curva fechada, vamos dizer, no caso, campo de vetores, agora vamos pegar assim, F de R3 em R3. Se toda curva fechada é homotópica a um ponto, então a integral sobre C do F vai ser igual à integral, vamos dizer assim, isso aqui a gente pode representar assim, C igual a bordo de alguma coisa. Ela ser homotópica a um ponto significa que a curva C é o bordo de alguma coisa. Então, isso aqui é o bordo rotacional de F. Então, se toda curva fechada é homotópica a um ponto e o rotacional de F é zero, essa integral é zero e existe a primitiva. Bom, vamos particularizar, no caso aqui, F de R2 em R2. Então, F de R2 em R2. Aqui, 2 e 2. É isso daqui. Bom, agora imagina que essa F, que esse R2 seja identificado com C, e essa derivada seja derivada no sentido complexo. Continua valendo a mesma coisa. Só que aqui, vamos dizer, aplicar a transformação linear F' de C de t no vetor C ponto de t corresponde a multiplicar o número complexo F' de C de t pelo número complexo C ponto de t. Porque aqui o vetor velocidade pode ser visto como um número complexo e essa transformação linear é a multiplicação por um número complexo. Então, isso define se você tem a F', de C em C, então você vai ter a F de C de B menos a F de C de A igual a integral sobre C de F' de Z dz, onde F' de Z dz é isso daqui. Isso aqui é igual a integral de A até B de F' de C de t, C ponto de t, dt. Bom, ocorre que essa F', isso aqui, corresponde a fazer, visto do ponto de vista real, né, isso aqui é a matriz dρm F1, dρm x, dρm F1, dρm y, dρm F2, dρm x, dρm F2, dρm y, e aqui é o, vamos botar assim, x ponto, y ponto, isso tudo calculado no x de t. Isso daqui, na verdade, são duas integrais, né? Integral de A até B, de dρm F1, dρm x, x ponto, mais dρm F1, dρm y, y ponto, e mais I vezes a integral de A até B de dρm F2, dρm x, x ponto, mais dρm F2, dρm y,
ponto. Agora, pensando o R2 como C, então isso aqui é o E1, vezes E1, que é o 1, e esse vezes E2, que é o I. Bom, digamos que isso aqui, essas coisas tivessem... Bom, então isso é colocado assim, dessa maneira. São duas integrais. Mas, se a gente coloca o problema agora, em vez de dizer, bom, eu tenho a F, tenho a F' e a F é dada dessa maneira. Eu pergunto, não, a minha F é a G' de alguém. Então, agora eu tenho a F, eu quero a primitiva. Então, isso aqui, em vez de eu escrever aqui F', eu diria assim, bom, eu tenho agora quero F igual a G'. Então, eu vou ter G de C de B menos G de C de A igual a integral sobre C de F de Z dz. Essa integral vai ser entendida... Agora, em vez de escrever dessa maneira matricial, eu escrevo integral de A até B de F1 mais I F2, o dz vai ser x ponto mais I y ponto dt. Então, isso aqui vai ser integral de A até B de F1 x ponto menos F2 y ponto mais I integral de A até B de F2 x ponto mais F1 y ponto. Bom, agora eu sei que isso vai dar certo se essa integral independer do caminho. Como são duas integrais de linha independentes, e aqui eu posso olhar para esse campo F1 menos F2, quer dizer, isso aqui é integral sobre C de F1 menos F2, mais I integral sobre C de F2, F1. Então, se o rotacional ou o derivado exterior desses caras for zero, eu estarei bem desde que toda curva fechada seja homotópica a um ponto. De qualquer maneira, independente de ser ou não homotópica a um ponto, o que eu sei é o seguinte: se eu calcular o rotacional desse cara aqui, quer dizer, fizer menos dρ F2 dρ x, menos dρ F1 dρ y, e o de cá, dρ F1 dρ x menos dρ F2 dρ y, esses dois dão zero se a F for holomorfa. Quer dizer, se F é holomorfa, então o que eu tenho? Eu tenho que a derivada de F, que é dρ F1 dρ x, dρ F1 dρ y, dρ F2 dρ x, dρ F2 dρ y, isso aqui tem que ser a multiplicação por um número complexo. Então, tem que ser uma coisa da forma AB menos BA. Que significa que esse é igual a esse. Esse ser igual a esse significa que isso aqui é zero. E esse tem que ser igual a menos esse, o que significa que esse daqui é igual a zero. Então, se eu me coloco a questão, se eu dou uma F de C em C, ou de um aberto de C em C, que seja holomorfa, quando eu faço a integral de linha que eu tenho que fazer para procurar uma primitiva da F, eu já tenho duas integrais, uma na parte real, outra na parte imaginária, que são de campos que têm rotacional nulo, ou de formas que têm derivado exterior zero. Isso significa que se a curva C for bordo de alguém, essa integral é zero. Então, esse é o teorema. Esse aqui é o único teorema do qual tudo mais decorre.
E, na verdade, ele é um corolário do teorema de Green. Porque, repara, se a f é holomorfa, quer dizer, se ela é derivável no sentido complexo em todo ponto, essas duas formas são deriváveis, são diferenciáveis em todos os pontos e, portanto, tem derivada exterior em todos os pontos. E a derivada exterior em cada ponto é zero. Se é zero, é integrável. Se é integrável, eu posso aplicar o teorema de Green e concluir que a integral é dada, a integral no bordo é igual à integral da derivada exterior lá dentro. Como a derivada exterior é zero, a integral no bordo de qualquer coisa é zero. Então, a gente tem esse teorema de Cauchy-Goursat, ômega aberto em C, F de ômega em C, holomorfo. C, cadeia exata em ômega. Então, integral sobre C de f de z dz igual a zero. Quer dizer, cadeia exata significa exatamente que ela é bordo de alguém. Então, esse daqui, para as nossa câmera, frisar bem, esse é o teorema. Né? Bom, e aí o que a gente faz é tirar consequências desse teorema. Vamos dizer, raciocínio básico aí que a gente pode fazer. Imagina que você tem, digamos que a F holomorfa em ômega menos um certo Z0. E aí que você tenha C vamos dizer assim, C dando N voltas em torno de Z0. C é uma cadeia em ômega, que seria exata a menos do Z0. Então, imagina uma situação assim, está aqui o Z0, e aí tem uma cadeia C, digamos, um exemplo assim. Aí a F, ela é holomorfa aqui tudo menos no Z0. Essa cadeia também não é exata, porque ela está dando volta no Z0. Mas imagina que se você, agora, pegar um disquinho aqui e der N voltas em torno do Z0 também. Imagina que esse cara dá N voltas em torno do Z0. Então, agora, essa cadeia menos essa dá exata. Então, aqui, digamos que aqui você cria uma C-epsilon, disquinho, círculozinho, de Z0. E de maneira que C menos C seja exata. Então,
Se você fizer a integral sobre C menos CY de f de z dz, isso dá zero. Ou seja, a integral sobre C de f de z dz é igual à integral Muito bem. A gente usou isso não com a f. Imagina que você tem agora, você tem a f holomorfa em ômega. E aí você faz f de zeta sobre zeta menos E0. Isso aqui é uma g de zeta. Então, agora ela é holomorfa em ômega menos E0, porque eu introduzi uma singularidade aqui. Por que eu estou fazendo isso? Lembrando, por que eu estou fazendo isso? Porque eu imagino que f, que eu possa escrever f de z igual a somatório de an z menos E0 elevado a n. E eu já concluí, né, que se eu fizer essa integral, se eu fizer a integral sobre c de f de z dz, se eu fizer aqui z, vou fazer assim, f de zeta, f de zeta sobre zeta menos E0 dzeta, isso aqui vai ser somatório, vai ser integral de A0 sobre zeta menos E0 dzeta, mais as outras integrais, quer dizer, se eu substituir f de zeta por isso daqui, dividir por zeta menos E0, as outras são funções que têm primitiva. Quer dizer, aqui, vamos dizer, mais, vou botar aqui mais integral de A1, só de A1, né? dzeta, mais integral de A2, zeta menos E0, dzeta, mais... Todas essas integrais vão dar zero se a curva for fechada. Então, isso aqui tudo morre. Então, agora, essa integral daqui... Não, mas eu dividi por zeta menos E0. Dividindo por zeta menos E0 fica assim. Tá? Agora, isso daqui, o A0 é fixo, 1 sobre zeta menos E0, se a curva é fechada, isso daqui dá um número de voltas de C em torno de Z0, vezes 2πi, vezes o A0. Mas o A0, nessa história aqui, isso aqui continua sendo a série de Taylor. Então, o A0 continua sendo o f de Z0. Então, se eu fizer essa integral daqui, eu espero encontrar o f de Z0. Nessa notação aqui, então, quer dizer, se eu fizer a integral sobre C de f de zeta sobre zeta menos E0 dzeta, deve dar 2πi, número de voltas de C em torno de Z0, f de Z0. Por outro lado, isso daqui vai ser igual à integral sobre Cy de f de zeta Só que, como esse Cy pode ser tomado com epsilon tão pequeno quanto eu queira. Se a f é derivável em Z0, eu posso escrever perto de Z0 f de zeta pela aproximação linear. Então, se eu olhar aqui assim, né, está o Z0, está aqui o zeta, esse tamanho daqui é epsilon. Então, eu posso escrever f de zeta igual a f de Z0
mais f' de z0, zeta menos z0, mais um r de zeta, zeta menos z0. E aí, na hora que eu for fazer essa integral daqui, vai virar a integral sobre Cy de f de z0 sobre zeta menos z0, dzeta, mais a integral sobre Cy de f' de z0, dzeta, e mais a integral sobre Cy de r de zeta, dzeta. Isso daqui é exatamente isso aqui. Quer dizer, isso daqui é igual a 2πi, o número de voltas de Cy em torno de z0, f de z0. Sendo que esse número daqui é o número de voltas de C em torno de z0. Essa integral dá zero, porque essa função é função constante, então ela tem primitiva. Então, isso daqui dá zero. E isso daqui, ó, isso tem que independer de epsilon, porque essa integral independe de epsilon. Essa daqui dá zero, independe de epsilon. O que está do lado de cá, a integral sobre C, independe de epsilon. Então, essa integral aqui independe de epsilon. Só que quando o epsilon tende a zero, o tamanho dessa curva tende a zero, esse número aqui, pequenininho, também tende a zero. Então, essa integral tende a zero quando o epsilon tende a zero. Logo, essa integral aqui, de fato, dá o que a gente pensava. Só que aqui, né, para concluir isso, eu preciso, vamos dizer, saber que a função é dada por uma série de potências, que eu posso integrar termo a termo, e aí eu obtenho isso. Aqui eu só preciso saber que a função f é holomorfa. Hã? Essa é f de C0. A sua f é essa f de psi. É, porque eu estou integrando, porque eu fixei o ponto Z0 e botei o psi, o zeta, na verdade. Botei o zeta ali. Eu fixei o Z0 aqui é um zeta. A moral da história é a seguinte, sabendo que a função é dada por uma série de potências, eu concluo que o valor dela em Z0 é dada por essa integral sobre uma curva C, quer dizer, essa integral sobre uma curva C dará o valor da função a menos do índice da curva em relação a Z0 e de um 2πi. Então, essa integral tem que dar isso. Aí eu observo o seguinte, bom, agora pega a função f, só sei que ela é holomorfa. Pega essa curva, se eu fizer essa integral, ela tem que ser igual à mesma integral na curvinha, que é o circulinho em torno de Z0, dando o mesmo número de voltas que essa. Só que aqui perto eu posso escrever a f pela aproximação linear. E aí, escrevendo pela aproximação linear, eu concluo que, de fato, vale isso. Mas agora, sem supor que a função era dada por uma série de potências. Na aula passada, eu particularizei isso agora para a seguinte situação. Então, a gente pega a seguinte situação, tem aqui o ômega, pega um ponto Z0 aqui, pega um disco de centro Z0 e um raio R qualquer, desde que o disco inteiro esteja contido em ômega. Aí pega não o ponto Z0, mas um ponto Z qualquer agora aqui. Então, imagina você tem um ponto Z qualquer aí no disco, continua valendo isso, né? Continua valendo f de Z.
Agora esse disco aqui está dando uma volta só, então esse número de voltas do cara em torno do Z é 1. Então aqui eu vou ter 1 sobre 2πi, a integral sobre CR de f de zeta sobre zeta menos E de zeta. Observa que eu não estou usando o ponto Z0, eu estou usando o ponto Z como sendo o Z0. O Z0 está aqui só para ser o centro do disco. E aí, agora, o que eu fiz foi uma manobra esperta, que foi escrever 1 sobre zeta menos Z como sendo, primeiro, 1 sobre zeta menos Z0 menos Z menos Z0. Depois eu botei esse aqui para fora. Sobre 1 menos Z menos Z0 sobre zeta menos Z0, explorando o fato de que o zeta está aqui, então Z menos Z0, o tamanho do Z menos Z0 é menor que o tamanho do zeta menos Z0. Então esse cara aqui, em norma, é menor do que 1, isso pode ser pensado como soma de uma PG. Então isso daqui é igual a 1 sobre zeta menos Z0, somatório de n igual a 0 a infinito, de Z menos Z0 sobre zeta menos Z0 elevado a n. E aí a gente substitui isso aqui. Então, agora, na hora que a gente substitui esse bicho aqui, a gente fica com f de z igual a 1 sobre 2πi, integral sobre CR do somatório de n igual a 0 a infinito de... vou escrever assim, ó, f de zeta sobre zeta menos Z0 elevado a n mais 1 vezes Z menos Z0 elevado a n, tudo isso de zeta. A observação agora é que isso aqui é uma soma infinita, quer dizer, isso aqui é o limite de uma sequência de funções. Então isso aqui é integral. Isso aqui deve ser visto assim, como integral sobre CR de Gn de zeta de zeta. E Gn de zeta converge para uma certa G de zeta. A questão é se essa integral, então, converge para a integral sobre CR de G de zeta de zeta. Isso vale se essa convergência for uniforme. Ocorre que aqui o Z está fixo, né? O Z0 está fixo, e o zeta está aqui. Então, essa soma daqui, essa série daqui, ela é majorada pelo seguinte, ó, você pode pegar a f de zeta, zeta varia nesse compacto aqui, que é o círculozinho. Tem lá em módulo o seu valor máximo. E zeta menos Z0 em módulo é sempre igual a R. Então, a convergência dessa série é dada, vamos dizer, pode ser estimada pelo maior valor em módulo da F e pelo R. Isso independente do zeta. Então, você sabe que se o n for suficientemente grande, o Gn de zeta está perto do G de zeta para todo zeta. Então, você tem a convergência uniforme. Bom, se essa integral converge para essa,
Bom, essa integral, quando você fixa, quando você soma até um certo n, você pode passar a soma para fora. E aí a soma para fora converge. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2πi, somatório de n igual a zero a infinito, da integral sobre CR de f de zeta sobre zeta menos E0 elevado a n mais 1, d zeta. O z menos E0 elevado a n, você sempre pode tirar da integral, porque não tem zeta, né? Então, isso daqui, z menos E0 elevado a n. Aliás, pode botar esse 1 sobre 2π para dentro. Oi. A única limitação é que esse disco tem que estar inteiro contido em ômega para eu poder garantir que ele se contrai em um ponto, né? Então, aqui eu posso botar somatório de n igual a zero a infinito, 1 sobre 2πi, parênteses. Então, nós chegamos à conclusão que f de z é igual a somatório de n igual a zero a infinito, de an z menos E0 elevado a n, com a n dado por 1 sobre 2πi, integral sobre CR de f de zeta sobre zeta menos E0. Então, nós fizemos o seguinte, nós provamos que se a f é holomorfa, ela é dada por uma série de potências. Em qualquer, a série é convergente, né, em qualquer disco de centro Z0 que caiba inteiro dentro de ômega. E, bom, os AN são dados por essa integral, CR pode ser qualquer um desses. É claro que qualquer curva em ômega que seja homotópica a CR, sem passar pelo Z0, vai dar no mesmo. Porque esses integrandos aqui só tem singularidade em Z0. Bom, então aqui na verdade, né, aqui a F era holomorfa em ômega, né, essa história. Da F eu passei para essa daqui, que no fim ficou com isso daqui que não é holomorfa em Z0. Agora a gente pode fazer essa mesma brincadeira numa situação um pouquinho mais geral. Fazer a mesma consideração uma situação um pouquinho mais geral. Imagina que você tem aqui o seu ômega, ele tem um certo buraco aqui, está aqui o Z0 está dentro do buraco. Então, aqui ele está fora de ômega. Mas você tem aqui um círculo de centro em Z0, outro círculo de centro em Z0. Então, aqui você tem um raio Rzinho, aqui tem um raio Rzão. Vamos usar as cores. Rzão, aqui Rzinho. Então, nessa região aqui do meio, aqui você tem C Rzão, aqui você tem C Rzinho. Nessa região aqui do meio, esse anel aqui, a função é holomorfa. Então, simplificando o nosso desenho, a gente pode esquecer a região ômega e simplesmente pensar assim, né? Você tem aqui um círculozinho, aqui um círculozão, aqui o raio Rzão, aqui o raio Rzinho. Então, aqui está o Z0. E você tem um ponto Z aqui.
Então, observa que se eu fizer agora, botar aqui um círculozinho de centro em Z, C epsilon, de raio epsilon, centro em Z, eu posso fazer a mesma coisa. Observa que se eu pegar esse círculo começando daqui, andar assim, andar esse círculo aqui assim, aí dou uma volta, venho por aqui, aí venho para cá. Chego aqui, eu faço isso, volto por aqui, quando saio por aqui, eu saio em cima dessa bolota. Então, esses dois pedaços aqui se cancelam e eu fico com a integral sobre esse círculo menos a integral sobre esse. Essa curva, ela se deforma em um ponto se eu não tiver problema em Z. Se eu tiver um problema em Z, ela se deforma em C epsilon. Tá? Quer dizer, eu posso escrever assim, ó, vamos chamar A é o anel entre... Bom, é o anel, deixa o anel só. Na verdade, é um anel um pouquinho com um raio um pouquinho menor que o Rzinho, e aqui um raio um pouquinho maior que o Rzão. Então, em A menos o Z, CR menos CRzinho é homóloga a C epsilon, onde C epsilon anda assim. Todas as curvas andam no sentido trigonométrico. Dá para enxergar isso? Você tem uma curva que faz isso. Essa curva, eu encolho ela em um ponto, se eu tiver uma região que é assim, eu encolho ela em um ponto dentro dessa região. Mas eu encolho, por exemplo, se aqui tiver o ponto Z, eu encolho ela no ponto Z. Se eu tirar o ponto Z da região, agora eu encolho essa curva, se eu pegar aqui essa de cá, eu pego essa curva e deformo nessa. Então, essa curva aqui é o CRzão menos CRzinho. Ela é homóloga ao C epsilon. Então, vale a mesma história que eu fiz antes. Ó. Se a F for holomorfa aqui nesse meio, se eu pegar F de zeta sobre zeta menos Z, a F é holomorfa aqui. Zeta menos Z, no denominador, me cria um problema em Z. Então, eu tenho uma função que é holomorfa nessa região que está compreendida entre a CR menos CRzinho e a C epsilon. Então, eu posso deformar, sem passar pelo Z, sem sair da região, essa curva nessa daqui. Então, se eu fizer a integral sobre CR menos CRzinho d zeta, isso é igual a integral sobre C epsilon de F de zeta. Oi. Na verdade, seria assim, ó, eu tenho aqui o ômega, é maior um pouco, né? Então, ômega contém o anel de raios Rzão e Rzinho. É o anel azul. Tá? E F de ômega em C é holomorfa. Agora, quando eu pego a F de zeta sobre zeta menos Z, ela é holomorfa
em ômega menos o z. Então, f de zeta sobre zeta menos z é holomorfa em ômega menos o z. Mas em ômega menos z, essa curva se deforma nessa. Então, vale isso daqui. É o teorema de Cauchy-Goursat. Só que isso daqui, essa integral daqui, é exatamente a mesma história. Essa f holomorfa aqui, eu aproximo f pela derivada, faço y tender a zero e chego à conclusão de que isso daqui vai dar 2πi f de z. É porque a história que eu fiz antes não dependia de que curva era essa. Eu tinha uma curva que no fim era homotópica essa, e no fim eu fazia a conta aqui. Essa conta aqui é feita e eu obtenho isso aqui. Então, no final das contas, eu tenho que f de z é igual a 1 sobre 2πi integral sobre CRzão de f de zeta sobre zeta menos z de zeta menos 1 sobre 2πi integral sobre CRzinho de f de zeta sobre zeta menos z de zeta. O que eu vou mostrar agora é o seguinte, é que, assim como no caso anterior, isso aqui vira uma série de potências de centro em Z0, isso daqui também vira uma série de potências de centro em Z0, só que essa daqui tem expoentes positivos e essa tem os expoentes negativos. E, no fim, a gente consegue escrever f de z como uma série de potências de centro em Z0 com expoentes de menos infinito a mais infinito, que é a chamada série de Laurent da função. Não tem contradição nenhuma, quer dizer, o fato da função ser holomorfa aqui, se eu pegar o Z0 aqui, eu escrevo como uma série de potências de centro em Z0, só com termos positivos, mas eu estou pegando um Z0 fora da região, estou pegando um anel, então dentro do anel vai valer isso. E essa parte daqui é exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer. Essa parte de cá, ó, se você fizer em CRzinho, você tem 1 sobre zeta menos z, é o mesmo macete, só que agora ó, o zeta, a gente vai considerar o zeta aqui. Então, zeta menos Z0 é menor que Z menos Z0. Então, eu tenho que fazer zeta menos Z0 dividido por Z menos Z0 se eu quiser alguma coisa que preste. Eu vou ter que fazer isso daqui. Eu vou ter que fazer Z menos Z0 vou botar um menos 1 aqui para dar certo, né? Menos zeta menos Z0, que é igual a menos 1 sobre Z menos Z0, o traço ficou muito grande, vezes 1 sobre 1 menos zeta menos Z0 sobre Z menos Z0. E agora, sim, zeta menos Z0 é menor que Z menos Z0, então isso aqui é soma de uma PG. Então isso aqui é menos 1 sobre Z menos Z0, somatório de n igual a 0 a infinito de zeta menos Z0 sobre Z menos Z0 elevado a n. De novo, como essa integral é em zeta, o z está parado aqui, o Z0 está parado aqui,
essa soma vai convergir uniformemente na região de integração. Então, eu vou poder escrever essa parte aqui, ó, menos 1 sobre 2πi, integral sobre CRzinho, de f de zeta, sobre zeta menos z, de zeta, vou poder escrever, tem um menos aqui, tem outro menos aqui, então eu vou poder escrever como somatório, como integral sobre CRzinho, do somatório de n igual a zero até infinito, bom, vou deixar assim primeiro, zeta menos E0 elevado a n, z menos E0 elevado a n mais 1, f de zeta, d zeta, faltou 1 sobre 2πi aqui. E agora, pelos mesmos motivos de antes, eu posso trocar a ordem da soma com a integral. Então, eu vou ficar com somatório de n igual a zero a infinito, de 1 sobre 2πi, integral sobre c, rzinho, de zeta menos E0 elevado a n, f de zeta, d zeta, 1 sobre z menos E0 elevado a n mais 1. Agora é só uma questão de ajeitar, né? Dizer, bom, eu posso botar esse zeta menos E0 no denominador e trocar o sinal do n. Como aqui os expoentes começar, essa daqui me dá somatório de n igual a zero a infinito de 1 sobre 2πi, integral sobre CRzão, de f de zeta, sobre zeta menos E0 elevado a n mais 1 d zeta vezes z menos E0 elevado a n. Então, aqui eu tenho essa expressão, e os expoentes aqui são as potências z menos E0 de n igual a zero em diante. Aqui eu tenho, na verdade, quando o n vai de zero a infinito, eu tenho os expoentes de menos 1 a menos infinito. Então, isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira: isso é somatório de n igual a zero a infinito, de 1 sobre 2πi, aliás, vou botar de n igual a menos 1, vamos dizer, de n igual a menos infinito até menos 1, né? 1 sobre 2πi, integral sobre CR, de f de zeta, aí eu troco zeta menos E0 elevado a n mais 1 d zeta, e aqui fica z menos E0 elevado a n, que é a mesma expressão de lá. Só que, bom, numa integral é sobre CRzinho e na outra integral é sobre CRzão. Só que nessa integral, o cara que está aqui no denominador é o Z0. O Z0 está aqui fora. Então, fazer essa integral sobre CRzinho ou sobre CRzão dá no mesmo. Na verdade, qualquer círculo que eu pegar aqui está bom. Então, na verdade, eu posso dizer que f de z é igual a somatório de n igual a menos infinito mais infinito de an z menos E0 elevado a n, com a n igual a 1 sobre 2πi, integral sobre c de f de zeta sobre zeta menos E0 elevado a n mais 1 d zeta, onde c pode ser qualquer curva que esteja contida aqui nesse anel e que dê uma volta
dizer, em torno do Z0, que seja homóloga a um círculo. Pega, assim, em termos mais simples, pega qualquer círculo de centro em Z0 com raio entre Rzinho e Rzão, tá bom. Então é isso. Observe que o A-1 tem um papel especial nessa história, né? Porque aqui, só... Oi. Se você fizer, está aqui o Z0, se ele é a única singularidade, tipicamente você pode ter uma situação assim, que você tem uma função que tem um problema no Z0, e aí aqui fora ela é holomorfa, então você faz a integral, se você fizer aqui a integral sobre C de f de z dz, se você escrever como esse somatório aqui, isso aqui é a integral sobre C do somatório de AN Z menos Z0 elevado a N, de N igual a menos infinito a infinito. Pensando assim, bom, tudo converge bonitinho, a única dessas, se você trocar agora, fizer assim, somatório de n igual a menos infinito a infinito, da integral sobre C de botar a n, z menos z0, elevado a n, dz, todas essas integrais dão zero, exceto com n igual a menos 1. Então, isso aqui, com n igual a menos 1, dá o número de voltas, é 2π vezes o número de voltas que C dá em torno de Z0. Então, isso aqui vai dar 2πi, o número de voltas de C em torno de Z0 a zero. Hã? Menos 1? Ah, sim, A menos 1, desculpa, eu botei a zero, é A menos 1. Não estava entendendo onde é que era o menos 1 que vocês estavam falando. A menos 1 aqui. Então, esse cara, se você souber esse cara, você sabe essa integral. Às vezes, você tem esse cara de graça, porque a sua função é um quociente de duas funções conhecidas, cujas expressões estão dadas, de alguma maneira, você tem esse A menos 1 de maneira barata. Então, isso é usado, às vezes, para calcular umas integrais, chamado fórmula dos resíduos. Claro, pode acontecer de não ter só um ponto assim aqui dentro, pode ter vários pontos aqui que sejam singularidades, aí você isola cada uma e faz a mesma coisa. Hã? É um número finito. Um número finito de singularidades isoladas. Que aí a ideia é que você faz essa integral é a soma dessas integraizinhas. É mais ou menos, vamos dizer, mais ou menos uma maneira de fazer é pensar assim, bom, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Aqui tem um buraco, aqui tem outro buraco. Aí você sai daqui, vem, completa a volta, chega aqui, aí vem nessa, aí faz isso, completa a volta, né? Aliás, sei lá, completa a volta, aí passa para essa daqui, né? Aí continua, volta aqui assim, depois volta por cima, completa a volta, cai e fecha. E aí você consegue, vamos dizer,
pegar essa curva e deformar num ponto sem passar por esses dois daqui. Pode fazer isso com N pontos também. Bom, podemos aproveitar, vou aproveitar e fazer, sei lá, calcular umas integrais assim. Talvez, não sei, eu trouxe uma lista de exemplos de integrais que a gente pode calcular fazendo isso daqui. Acho que eu vou... Bom, eu vou fazer a seno x sobre x, mas acho que eu vou fazer uma mais... vou fazer uma mais... Assim... São integrais reais. Digamos que você vai fazer integral de... sei lá, menos infinito a infinito de 1 sobre 1 mais x a sexta dx, uma coisa assim. Que cara... Essa é engraçada que essa dá para fazer na mão. Essa dá para fazer na mão. Tal, separar. Mas dá para a gente trabalhar com esse tipo de integral também da seguinte maneira. Isso daqui você pode pensar como uma função complexa, né? Se você pensar como 1 sobre 1 mais E6, né? As singularidades aqui são as raízes sextas de menos 1. Então você tem aqui no plano complexo, que são as raízes sextas de menos 1. Você tem aqui o ângulo de 30 graus, né? Aliás, é de 30 graus, né? Por 6. Aí você tem esse daqui. E agora você tem esse, né? Tem essa. Então, tem uma coisa que dá para fazer às vezes, que é a seguinte, oi, não é isso não? Esse marcou I menos I menos I raiz sexta. Você está fazendo raiz sexta de menos 1. De menos 1. Tem uma coisa que às vezes dá para fazer, é o seguinte, você pega essa integral, isso aqui é o limite, quando R tende para infinito, da integral de menos R a R, de 1 sobre 1 mais x6 dx. Você pode olhar para essa função daqui e fazer essa integral, assim, né? Menos R, fazer essa integral de linha, de 1, isso daqui é igual ao limite quando R tende para infinito, da integral de 1 sobre 1 mais E6 dz, sobre essa curva, vou chamar, sei lá, essa curva C aqui, essa reta. Agora, essa não é uma curva fechada, mas você pode pegar essa curva e fechar assim. Se o R é grande, isso vai corresponder a fazer isso aqui, você tem 3 singularidades aqui dentro. Então, você tem aqui 1, 2, 3 singularidades. Bom, então, essa integral vai ser dada se você souber o que acontece nessa singularidade. Só que agora você tem essa parte daqui. Só que essa integral daqui, eu digo que essa integral aqui vai para zero quando R tende para infinito. Se você pegar essa curva CR aqui, por quê? Porque se você fizer a integral sobre CR de 1
sobre 1 mais E6 dz, CR é de 0 π em C, que leva θ em R é elevado a iθ. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a π de 1 sobre 1 mais R é elevado a iθ, R a sexta é elevado a 6 iθ, vezes derivada disso, que é I, R é elevado a iθ dθ. Agora, o que acontece? Isso aqui, o tamanho disso é R. E o tamanho disso aqui é R a sexta, essencialmente. Então, quando o R cresce, esse integrando aqui tende a zero uniformemente. Eu estou integrando de 0 a π, então essa integral tende a zero quando o R tende para infinito. Acontece que, na medida que R tende para infinito, o valor dessa integral não muda, porque ela é dada por esses três caras aqui. Essa parte vai para zero e essa daqui vai para o que eu quero. Então, basta eu observar que se eu fizer a integral sobre C mais CR de 1 sobre 1 mais E6 dz, isso aqui tende, quando R tende para infinito, para a integral de menos infinito a infinito de 1 sobre 1 mais x6 dx. E, ao mesmo tempo, essa integral é igual, vamos chamar aqui de C1, C2, C3, é igual à integral sobre C1 de 1 sobre 1 mais E6 dz, mais a integral sobre C2 de 1 sobre 1 mais E6 dz, mais a integral sobre C3 de 1 sobre 1 mais E6 dz. Então, basta eu calcular essas três integrais aqui. Perto, vamos dizer, o que acontece perto de uma raiz dessas? No fundo, ó, eu gostaria de fazer o seguinte, digamos que essa raiz aqui seja Z1. Está aqui Z1. Então, eu quero escrever 1 sobre 1 mais E6 como sendo alguma coisa 1 sobre Z menos E1. Se alguma coisa... Porque, na verdade, é claro, né, isso aqui é o quê? Isso aqui é Z menos E1, Z menos E2, Z menos E3, Z menos E4, Z menos E5, Z menos E6, né? Se eu fatorar esse polinômio, dá isso daqui. Então, é claro que isso aqui é igual a 1 sobre isso, que na verdade é 1 sobre isso, vezes essa parte aqui. Esse daqui não se anula, o denominador não se anula em Z1. Então, se eu escrever isso, agora vira um problema só de escrever isso assim. Tem uma maneira esperta de fazer isso. Vou deixar como exercício para vocês. Tá? Claro, a maneira cara é você pegar, fatorar, fazer todas as contas e tal, mas dá para você, olhando com a derivada e tal, calcular isso. Porque se você faz isso, se você escreve 1 sobre 1 mais E6 igual a um certo G de Z vezes 1 sobre Z menos E1. Esse G de Z não tem problema aqui perto. O G de Z você escreve como somatório de n igual a zero a infinito de AN
z menos z1 elevado a n. Agora você tem isso aqui, vezes 1 sobre z menos z1. Então, isso aqui vai dar A0 sobre z menos z1, mais coisas que não tem problema. Quer dizer, A1 mais A2 z menos z1, mais etc. Na hora que você fizer a integral, isso tudo aqui morre, fica 2πi a zero, onde A0 é o g, A0 é igual a g de z1. Isso aqui é a série de centro em z1. Então, agora é só descobrir essa maneira esperta de fazer isso. Então, esse é um tipo de integral que a gente faz com resíduos. Mas eu queria fazer uma outra, talvez mais interessante, que é seno x sobre x. Oi. Se você souber a ordem do bolo, você fazer uma fórmula direto com isso. Depois tem todo, vamos dizer, uma vez que você chega à conclusão que vale a pena calcular essas integrais usando resíduos e tal, e você começa a tirar fórmulas, fazer uma série de coisas. No momento eu estou só mostrando, bom, dá para calcular algumas coisas legais. Então, uma outra que eu queria ver é a integral de 0 a infinito de seno x sobre x dx. Observando o seguinte, para nós isso aqui não existe, na nossa definição de integral, essa integral não existe. Tá? Porque seno x sobre x, você faz 1 sobre x, seno x sobre x, o limite aqui é 1, e aí você tem uma coisa assim, né? São corcovas assim, em que cada área dessa é da ordem de 1 sobre n. Então, na verdade, quando você soma essa área com essa, você está somando uma série alternada decrescente para zero, então essa soma infinita existe. Mas na nossa definição de integral, para a função ser integrável, a parte positiva da função tem que ter integral, e a parte negativa também, e pelo menos uma das duas tem que ser finita. Só que aqui, quando você soma as corcovas positivas, dá infinito, e as corcovas negativas dá menos infinito. Então, a rigor não tem integral. Mas, entenda isso daqui. Isso aqui, claro, o em zero não tem problema nenhum, porque isso aqui vale 1 quando x igual a zero. Tá? Então, isso aqui é igual ao limite, quando r tende para infinito, da integral de 0 a r de seno x sobre x dx. Tá? Vamos entender assim. Essa integral em vez de usar a função seno, a gente pode usar a função e elevado, vamos usar a função e elevado a iz sobre z. Porque e elevado a iz a gente trabalha melhor do que com seno z. Isso daqui vai dar cosseno z mais i seno z sobre z. De repente a gente bota um iz aqui, né? Agora tem uma singularidade em zero, mas vamos fazer o seguinte, pega aqui o plano complexo, vamos fazer essa integral assim, a gente vem aqui de menos r, vem assim, aqui tem um menos epsilon, aí faz um circulinho aqui, epsilon, vem até r, veja só, pelo menos nessa parte real aqui, a gente tem uma integral de menos epsilon, de epsilon até r e de menos r a menos epsilon. A parte do cosseno, cosseno z sobre z, aqui cosseno x sobre x, cosseno é uma função par, mas x é uma função ímpar. Então, cosseno x sobre x é ímpar.
Se eu fizer a integral daqui até aqui, mais a integral daqui até aqui, dá zero. E seno x sobre x é uma função par. Então, a integral aqui mais a integral aqui dá 2 vezes a integral aqui. Tá? Então, vamos considerar essa curva C. Vamos considerar essa nossa curva C, onde aqui tem a CY e aqui tem a CR. E aqui essa função tem uma única singularidade aqui em zero. Bom, mas é elevado a IZ sobre IZ, a gente sabe, né? Certo? Não, vou usar, bom, é o mesmo teorema, né? Eu vou dizer que essa integral aqui é igual à integral aqui. Só que aqui eu posso desenvolver essa aqui em série de potências, né? Quer dizer, é elevado a IZ é elevado a IZ sobre IZ é igual a 1 mais IZ ao quadrado sobre 2 mais IZ. O quadrado ficou do lado de dentro, do lado de fora. Ao cubo sobre 3 fatorial, só que tem um Z aqui, um IZ aqui, um IZ aqui. Esse aqui é 2, esse aqui é Z. Tá? Então, a gente sabe a série, ó. Esse Z cancela com esse Z, esse I com esse I. O termo menos 1 dessa série está aqui. É 1 sobre IZ. Então, se eu fizer essa integral aqui dessa função, é igual à integral aqui. Quer dizer, a integral sobre C de E elevado a IZ sobre IZ dz vai ser igual à integral sobre uma, vou chamar isso aqui de C barra, né? Sobre C barra de E elevado a IZ sobre IZ dz. Aqui estou usando simplesmente que a função ela morfa aqui no meio, então a integral nessa linha azul é igual à integral nessa preta. Agora, essa daqui, a série de potência é essa. Todas essas integrais para cá dão zero, só essa daqui que sobra. Mas isso aqui é 1 sobre IZ. Bom, a integral de 1 sobre Z sobre essa curva dá 2πi, vezes o número de voltas que a curva dá em torno de zero, que é 1. Então, isso aqui dá 2π, né? Bom, agora, essa integral daqui me dá a integral sobre CR de E elevado a IZ sobre IZ dz, mais a integral sobre CY de E elevado a IZ sobre IZ dz, mais 2 vezes a integral de epsilon até R de seno x sobre x dx. Tá? Porque essa integral aqui, a parte do cosseno cancela e a parte do seno dá aquilo ali. Agora eu tenho que ver o que acontece quando o epsilon tende a zero e quando o r tende para infinito. Porque quando o epsilon tende a zero e r tende a infinito, isso me dá essa integral aqui. Bom, o que dá? Bom, então vamos ver a integral sobre CR de E elevado a IZ sobre IZ dz. CR vai ser a aplicação que vai levar, isso aqui vai ser integral de 0 a π. Isso aqui eu parametrizo assim, CR é elevado a I θ, com θ variando de 0 a π. Então, aqui eu tenho E
E o Z é o R elevado a I θ. R elevado a I θ. Aqui eu tenho I, R elevado a I θ. E eu tenho que botar a derivada dessa R elevado a I θ, que é I, R elevado a I θ, dθ. Estou fazendo aqui Z igual a R elevado a I θ, θ pertencente a 0, π. Vou substituir aqui. Bom, se eu não errei nada, cancelei isso daqui. Isso daqui ficou integral de 0 a π, R elevado a I, R cosseno θ mais I seno θ dθ, que é igual integral de 0 a π, E elevado a IR cosseno θ, E elevado menos R seno θ. Dθ. Bom, eu acho que isso aqui, quando R é grande, isso vai para zero. Olha só, em termos de tamanho desse integrando, né? Isso daqui é I vezes um número real, é elevado a I, coisa, isso daqui tem, a norma disso é 1, sempre. Então, eu tenho que olhar para esse daqui. Isso daqui, então agora vamos olhar para a integral de 0 a π de E elevado a menos R seno θ dθ. Acontece o seguinte, ó, R seno θ. O seno θ é pequeno só quando o θ está perto de zero ou perto de π. Fora isso, ele tem um certo tamanho. Ele tendo um certo tamanho, vezes o R que tende para infinito, isso tende para infinito, é elevado a uma coisa que tende para menos infinito, vai para zero. Então, o gráfico do E, fazer o gráfico do E elevado a menos R seno θ, de 0 a π. O seno θ vale 0 aqui, vale 0 aqui. Então, o E elevado ao cara vale 1 aqui e 1 aqui. E aí, quando o R é grande, isso faz uma coisa assim, né? A ideia é mostrar que essa integral tende a zero. Por que ela tende a zero? Porque esse pedaço aqui, que é grande, isso aqui eu posso pegar um pedaço aqui pequenininho, e aí essa área é pequena. Por quê? Porque essa base é pequena, e essa altura é limitada por 1. Mesma coisa aqui, essa base é pequena, essa altura é limitada por 1. E aqui eu tenho um tamanho menor que π, vezes uma altura pequena, que tende a zero quando R tende para infinito. Isso aqui é menos R seno θ. Então, o gráfico é assim, eu digo que essa área é pequena. Se essa área é pequena, bom, se eu pegar o módulo dessa integral é menor ou igual que a integral do módulo, o módulo disso é 1, fica isso. Então, se eu olhar para o módulo dessa integral é menor ou igual do que isso daqui. E isso daqui tende a zero. A ideia dá um epsilon maior que zero. Tá? Então, pega um tamanhozinho aqui, menor que epsilon sobre 3.
Se esse tamanho aqui é menor que epsilon sobre 3, a função é menor que 1 aqui, essa área é menor que epsilon sobre 3. Aqui também é menor que epsilon sobre 3, essa área é menor que epsilon sobre 3. Sobrou aqui um negócio que é menor que π. E aqui, esse tamanho, vamos dizer, esse tamanho aqui, epsilon sobre 3, você tem seno de epsilon sobre 3. O seno daqui até aqui está acima do seno de epsilon sobre 3, porque aqui ele volta a decrescer. Tá? Então, isso aqui, todos os senos estão acima de seno de epsilon sobre 3. Agora, você multiplica por R, de maneira que isso fique bem grande. De maneira que E elevado a menos R seno de epsilon sobre 3 vezes π fique menor que epsilon sobre 3. Escolhe um R, tal que isso aconteça. Isso é possível. Tá? Então, essa área daqui fica menor que epsilon sobre 3. A moral da história, essa integral daqui, essa integral tende a zero quando R tende para infinito. Acho que é melhor não ter que apelar para o desenho, acho que é melhor você usar aqui, assim, integral de uma f. Não, eu não apelei para o desenho, não. Agora eu escrevi aqui, ó, entre 0 e epsilon sobre... Essa função que eu estou integrando, em módulo ela é menor do que 1, porque se integrando é positivo. Isso aqui é positivo. Então, eu tenho um menos aqui. Então, E elevado a menos coisa é menor do que 1. Tá? Então, isso aqui é menor do que 1. Nesse intervalo de 0 a epsilon sobre 3, eu estou integrando uma coisa menor do que 1. Então, o resultado da integral é menor que epsilon sobre 3. Entre π menos epsilon sobre 3 e π, o integrando é menor do que 1, então o que eu integro é menor que epsilon sobre 3. Agora, entre epsilon sobre 3 e π menos epsilon sobre 3, o seno de θ é maior que seno de epsilon sobre 3. Multiplicado por R, o meu integrando é sempre menor do que isso daqui. Eu tenho agora o sinal menos. O pedaço onde eu estou integrando é menor do que π. Então, o resultado da integral daqui até aqui é menor do que isso, vezes π. Eu tenho que ser menor que epsilon sobre 3. Demonstração absolutamente rigorosa, acho eu. Sim. A moral da história é que isso aqui tende a zero quando R tende para infinito. E agora a gente tem que ver o que acontece com isso quando epsilon tende a zero. A integral essencialmente vamos dizer, a expressão da integral essencialmente é a mesma. Né? Você faz Z igual a epsilon. Epsilon é elevado a θ, só que o θ varia de π a 2π. Aqui assim. Né? E aí você faz... Bom, vou fazer. E aí a gente faz essa integral sobre C epsilon de E elevado a IZ sobre IZ dz. Isso dá a integral de π até 2π de E elevado a I, epsilon é elevado a Iθ sobre I, epsilon é elevado a Iθ, vezes a derivada disso, que é I, epsilon é elevado a Iθ, dθ. Corta esse com esse. Só que agora, quando o epsilon tende a zero, isso tudo aqui tende a zero. Então, E elevado a isso tende a 1. Então, essa integral tende a integral de 1 de π a 2π. Então, isso aqui tende a π. Direto. Então, essa integral aqui tende a π. Então, a integral
de 0 a infinito de seno x sobre x, que é para onde isso tende, né? Vai ser duas vezes essa integral aqui, né? Vai ser igual a 2π menos π, que é π. Então, essa integral aqui tem que dar π sobre 2. Essa já é mais divertida, porque é uma integral que a gente não calcula com primitivas. Então, aí, vamos dizer, tem é uma das aplicações mais populares desse teorema de resíduos, essa utilização. Os físicos adoram. Então, cálculo de integrais. Então, tem algumas, recomendo a vocês, acho que eu vou colocar aqui como lista de exercícios para vocês fazerem umas integrais. Hã? Todas essas integrais são catalogadas, você acha em livro, o livro do Cartan, por exemplo, é um livro que faz isso. Então, vou deixar aqui, ó, primeira integral de 0 a π de 1 sobre A mais cosseno θ d θ, onde A é maior que 1. Tá? Isso aqui, bom, vou dizer, o resultado é π sobre raiz de A2 menos 1. Bom, seno x sobre x já fiz. Aquela, vou deixar aquela que eu não acabei, né? Integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 mais x6 dx vai dar π sobre 3. Essa daqui já é mais cavernosa. A integral de 0 a infinito de 1 sobre x elevado a alfa, 1 mais x, dx, com alfa entre 0 e 1, dá π sobre seno de π alfa. 4, integral de 0 a infinito do logaritmo de x sobre 1 mais x ao cubo dx. Acho que isso daqui dá menos meio. Tenho certeza se eu copiei certo. 5, integral de 0 a infinito do logaritmo de x sobre x2 menos 1 dx dá π ao quadrado sobre 4. Essas integrais aqui, essas integrais daqui, essas funções envolvem logaritmo, mesmo essa daqui, porque x elevado a alfa é elevado a x, é elevado a alfa logaritmo de x. Então, essas daqui envolvem, eventualmente, você fazer uma coisa esperta, que é o seguinte. Para fazer um contorno assim, aqui é o zero, né? Aqui é o eixo real positivo. E usar que o logaritmo, você usa o argumento principal. Então, quando você chega aqui por cima, o argumento tende a 0. E quando você chega por baixo, tende a 2π. Então, na verdade, essas duas integrais aqui não se cancelam. Tem uma diferença entre elas. Aqui, eventualmente, você tem que botar ainda uma bolotinha para contornar o ponto 1.
Então, tem os macetes. Mas, a minha sugestão, cada uma dessas integrais corresponde a um tipo de integral que se calcula por resíduos, elas aparecem em livros. Tá? Então, livros tipo Alfors, ou o livro do Cartan, variáveis complexas, tem isso. Aliás, acho que no Cartan esses exemplos são todos explícitos lá, mas outros livros de variáveis complexas, porque são exemplos manjados de integrais que se calculam com resíduos. Qual é o que você falou, Natália? Hã? É que aqui você tem um logaritmo, né? O logaritmo no plano complexo ele não está definido, então você tem que pegar o plano complexo e tirar uma semirreta, saindo da origem. Então, uma maneira de fazer isso aqui, por exemplo, é criar um contorno assim e definir o logaritmo fora desse pedaço aqui. De maneira que aqui o logaritmo, aqui o argumento, quer dizer, o argumento não está definido aqui nesse semi-eixo real positivo, mas aqui perto dele por cima é zero e perto dele por baixo é 2π. Então, o logaritmo, conforme você se aproxima daqui, é o logaritmo do módulo de z mais zero. E aqui é o logaritmo do módulo de z mais 2πi. Então, tem uma defasagem entre os dois logaritmos, de maneira que essas duas integrais aqui não se cancelam. E aí isso é explorado, nessas três integrais aqui, é explorado dessa maneira. Aquela bolotinha que tem raio Epsilon. Aqui é uma bolotinha de raio Epsilon. Dependendo do caso, aqui você tem que botar mais uma bolotinha aqui para contornar uma coisa assim. Mas realmente a sugestão aqui é que vocês dêem uma olhada nos livros, como é que é o macete. Basicamente, depois que você tem o contorno, e mais ou menos a ideia, aí é só fazer as contas. Sempre, né, mostrar que sempre você precisa de... Esses casos todos são colocados assim, de maneira que, quando esse raio tende para infinito, a integral vai para zero. Então, aqui, sempre essa condição tem que aparecer. Bom...